sobre essa confirmação. A gente vai acompanhar então essa entrevista da Celina Leão falando a respeito então dessa candidatura da Michelle. Governadora, não é segredo que a senhora é amiga da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela vai ser candidata ao Senado ou não aqui pelo DF? Olha, a nossa expectativa é que ela seja candidata. Eu acho que ela é um ativo muito importante, está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, que ela seja candidata, né? E que ela faça aí, com certeza, aquilo que as pessoas do DF, né? Não é uma candidata que não aponta na pesquisa, é uma candidata que tem aí hoje a preferência do brasiliense. Então, nós somos poucas mulheres, né? Eu sempre falo que a gente precisa de participar da política e a ideia é que ela participe, né? Isso vai depender dela, mas no que depender de mim, eu vou trabalhar para que ela realmente seja a nossa candidata. Governadora, a gente pode dizer quem é o seu candidato à presidência da República? Pode, claro. Meu candidato é o Flávio, PL. Nós estamos coligados com o PL. Nosso candidato à presidência é o Flávio. Então é isso, né, Nath? Tem ali toda essa questão da carta, que na carta mesmo o próprio Flávio fala que o Jair diz que ele é o porta-voz, aí você vê Michelle falando uma outra coisa, ameaçando não vir como candidata pelo Senado Federal aqui, pelo DF. Então, tem muito assunto, muitas críticas em relação à família, mas a gente não sabe o que de fato deve acontecer até outubro, né? Se vai manter ali Flávio como pré-candidato, como candidato à presidência da República, como é que fica a situação também do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele fica em casa, se ele volta para Papudinha, como é que vai ficar. E eu queria até ver também, né, a avaliação do Bu sobre, né, essa mudança de comportamento de Flávio e também, né, sobre essa afirmação que a governadora aqui do DF acabou trazendo pra gente. Vai lá, Bus. Pois é, me chamou a atenção a fala da Celina Leão, porque ela fala que é o desejo e ela vai trabalhar. Ou seja, Michelle não está convencida de que será candidata à presidência, ao Senado, aqui pelo Distrito Federal, como vinha ventilando Valdemar Costa Neto. Valdemar dava certeza, dizia que ela era certeza que depois desse ápice da crise da família, Michelle seria, sim, pré-candidata e eventualmente candidata ao governo, ao Senado, perdão, aqui pelo DF. Então, Celina dá um panorama de uma amiga pessoal, portanto, esse panorama mostra que as coisas não estão bem desenhadas e está chegando o prazo para essa definição acontecer, né? A gente está entrando aí, a partir de segunda, nas convenções partidárias. A convenção, inclusive, nacional do PL é no próximo dia 26, domingo, fora esse, no próximo, então está muito perto. E tem aí pouco menos de um mês para a Michelle se decidir se vai mesmo concorrer ou não. Agora, eu queria chamar o ponto que a Marília trouxe sobre a radicalização do discurso de Flávio Bolsonaro. A gente vem observando isso e não é só a gente enquanto imprensa. A própria campanha de Flávio começou a perceber nessa semana, uma apuração do nosso repórter Kevin Lima, de que Flávio parou de crescer entre aqueles que são da direita, mas não são bolsonaristas. Então, há uma preocupação dentro da campanha sobre falar para fora da bolha. E Flávio escolheu, neste momento, não falar para fora da bolha, né? A gente está vendo as manifestações dele nessas últimas 2 semanas, e principalmente da última semana para cá. Ele radicalizou bastante o discurso, inclusive, com ataques ao STF depois da decisão de Moraes ali de suspender o seu contato com o pai por 90 dias. Então, essa radicalização do discurso já reflete nas pesquisas. E refletiu, trouxe isso essa semana aqui durante a programação do Metrópolis, refletiu na imagem, na percepção, porque não é só nós aqui da imprensa que vimos essa mudança, a população também viu. A Quest trouxe uma pergunta nessa pesquisa desta semana que dizia o seguinte: você acha que Flávio é o mais moderado dentro da família, né? Representa essa moderação dentro da família? E 54% disseram que não. Só 23% disseram que sim, né? Salvo engano, 23%, mas eu lembro o dado do não. E 54% disseram que não. Esse número cresceu 4 pontos percentuais, eram 50 na pesquisa do mês passado. Então, houve um crescimento. E dentro desse recorte, dentro dessa pesquisa, também veio outro recorte, que é a certeza do voto em Flávio. Era de 70 pontos, 70% no mês passado, caiu para 62%. São uma queda de 8 pontos percentuais de um mês para outro. Então, a gente vê, pelo menos nesta pesquisa, que é um retrato de momento da pesquisa, que
Flávio Bolsonaro vem perdendo musculatura, e essa musculatura não está dentro dos bolsonaristas. É importante a gente ressaltar isso. Está entre os indecisos, que é um público muito, mas muito precioso, tanto para Flávio quanto para Lula, porque é eles que vão definir a eleição. E uma queda de 8 pontos de um mês para outro, numa eleição tão polarizada, vai cobrar caro, pode cobrar caro. E é nesse aspecto que a campanha de Flávio vai precisar se debruçar nas próximas semanas, porque Flávio escolheu o discurso mais radicalizado, mas o que a Quest nos traz de resposta é que esse discurso pode sim prejudicá-lo. Talvez essas crises todas, Flávio tenha mostrado muita resiliência, né? Porque a queda dele nas pesquisas não foi significativa, pelo contrário. Ele já, inclusive, em algumas pesquisas, recuperou todo o fôlego perdido ali, no caso da Dark Horse. Agora, se ele continuar radicalizando o discurso, ele pode perder força nessa corrida eleitoral, porque muita gente quer votar em Flávio porque rejeita Lula. O contrário também se aplica. Portanto, se Flávio começar a radicalizar o discurso, quem é da direita tem outros candidatos para escolher, né? Tem Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, enfim. O leque de possibilidades na direita é muito ampliado, enquanto a esquerda se concentra em Lula. Então, existe ali uma chance de perda de votos dessas pessoas indecisas. E aí muita gente fala, mas aí chega no segundo turno, se for Flávio e Lula, a pessoa não vai votar no Lula. Tudo bem, ela não vai. Pode até não votar, mas ela pode escolher não ir votar ou anular seu voto, que favorecia o petista, né? É isso mesmo. Esse número de indecisos ou que vão, dessas pessoas que vão anular os votos, para quem está na frente, na porcentagem ali no final, no balanço final, a porcentagem inclusive aumenta, né? Isso pode favorecer um candidato que você não queira que ganhe de jeito algum no segundo turno. A gente sempre fala isso, quando se aproximar das eleições a gente vai voltar a falar sobre a importância do voto, a importância de ir até a urna e realmente escolher alguém. Tá na democracia, né? Se são duas opções que você não gosta tanto assim, talvez seja mais interessante escolher a que você talvez votasse em algum momento, em relação a que você não votaria de jeito algum, do que você realmente anular. Porque pode dar a impressão de que você não vai participar, né? Não, eu não vou participar disso, eu não vou escolher nenhum dos dois. Você está participando. O anular o voto, o não ir, então não ir é mais ainda, né? De não exercer o seu direito e o seu dever de votar, de escolher o próximo governante. É muito ruim, né? Inclusive para você não participar do debate, mas você acaba participando, porque todos os votos, mesmo os que não acontecem, fazem a diferença ali no finalzinho. A gente precisa chamar um intervalinho, o primeiro do Acorda Metrópolis de hoje, mas a gente vai continuar nesses assuntos eleitorais todos.